cidade é manhã, na serração se desenha seu lindo vulto de sol. Vai, faça a vida valer, a cor da praça parada, canto poeto calado, quando amanhã faz valença. Vai, sua voz é presença, vai, sua voz é presença, vai, sua voz é presença. Olá, eu queria dizer a vocês que vocês se pronunciem no YouTube, deem alguma sugestão interessante, façam críticas construtivas, que estamos abertos, e que vocês falem para as pessoas, porque nós precisamos que esses vídeos sejam divulgados, né? Afinal de contas, a proposta do projeto é um bate-papo, uma conversa, por isso se chama de conversa, com a arte da nossa cidade. Vamos pegar das pessoas as histórias que eles têm, que muitas vezes vocês conhecem o artista, o trabalho do artista, mas não conhecem o que há por trás dessa arte, e depois queremos divulgar o trabalho deles, e também a Fundação Cultural e Filantrópica Léa Pentanha quer, com esse projeto, exatamente homenagear esses artistas que fazem a cidade ter emoção, produz grandes espetáculos, né? E são pessoas que normalmente, com muito sacrifício, elas trabalham a arte numa cidade do interior. Nem sempre é fácil. E nós vamos agora ter um encontro com as artes visuais. E eu queria então apresentar a vocês o nosso convidado de agora, o professor Biratã Lima, que veio prestigiar esse evento, e desde já nós agradecemos a sua presença participando com a gente aqui. Então, com a palavra, professor Biratã. Bom dia, gente. Nessa manhã linda e maravilhosa, eu quero agradecer o convite da Casa Léa, da Fundação Léa Pentanha, que está proporcionando para a gente essa oportunidade de estarmos juntos aqui, falar um pouco de arte, falar um pouco do meu trabalho, desses mais de 40 anos aí produzindo obras de arte. Enfim, acho que vai ser uma conversa muito bacana. Beleza. Então, professor Biratã, eu queria te fazer a primeira pergunta, aliás, como é que você entrou nesse caminho das artes, né? Qual foi a sua inspiração? O que você teve que escolher, retirar da sua vida, de repente, talvez, para entrar a arte no lugar? Bom, dona Dilma, na verdade, meu caminho nas artes, o que me leva, né, a produzir arte, foi a dificuldade. Primeira situação. Que na verdade eu sou de Belo Horizonte, sou mineiro, né, e todas as férias nós íamos para Minas. E numa dessas férias a minha mãe não esqueceu meus brinquedos. Então eu fui para Belo Horizonte, eu morava no Rio, nós fomos para Belo Horizonte e eu sem brinquedo nenhum. Então eu comecei a inventar meus brinquedos, eu comecei a fazer os meus brinquedos, e aí eu desenvolvi essa habilidade manual, fui desenvolvendo minha percepção e criando as minhas ideias, né? O meu imaginário foi se desenvolvendo por aí, e ao longo da minha adolescência fui criando coisas, fui criando histórias, criando coisas, desenhando, produzindo, criando coisas com sucata, e isso despertou o meu interesse pelas artes, né? E
Aí na sequência eu tive um professor, né, de história que resolveu ensinar literatura mostrando os grandes pintores. Então eu me maravilhei, né, com toda a trajetória da história da arte, né, história humana, e me encantei com tudo aquilo e comecei a pesquisar. E um dos meus artistas favoritos que mais me motivou a produzir foi Van Gogh, né? Vincent Van Gogh, e me aprofundei na história dele, na vida dele, na parte sentimental, na parte ele é o pai do expressionismo, né? E procurei trazer toda essa carga emocional para o meu trabalho. Depois eu fui para a Escola de Belas Artes, né? Depois de muito questionamento com relação ao que fazer, né, na minha vida. E na Escola de Belas Artes da UFRJ, e, né, eu pude me aprofundar totalmente na questão da produção artística, nacional, internacional. E chegou um determinado momento, eu tive que fazer uma opção, como a senhora falou, né? Ou eu caminhava para a arte publicitária, né? Cheguei a trabalhar com agências de propaganda, com ilustração, né? Trabalhei na antiga, que nós chamamos de house, né? Antiga agência de propaganda da Mesbla, antiga Mesbla, né? E ali conheci muita gente, muitos ilustradores, pessoal da área de marketing, ajudei nas campanhas, fiz parte da parte de criação de comerciais. E só que eu tive que optar, né, por um outro caminho, que ou era a propaganda, né, a parte comercial, ou era o ensino das artes, né? E aí eu acabei optando pelo ensino das artes, me tornei professor e atuei nessa área, né, e continuo atuando na educação até hoje, né? A educação é, assim, por tabela, né, o meu segundo hobby, onde eu trabalho também, né, o desenvolvimento de pessoas, de jovens, adolescentes. Então essa é um pouco assim do meu percurso, né, da minha trajetória com relação à questão da arte. E assim, durante esses anos produzindo arte, a gente fiz muita coisa já. Fiz várias exposições, enfim, fiz exposições do BNDES, de quadros meio fora do Brasil, enfim. Mas o mais interessante foi participar de toda dessa ação toda. Eu participei junto com outros artistas, né, de um grupo, né, chamado Imaginário Periférico, né, que é um grupo de artistas que trabalha as questões sociais, as questões da periferia, as questões, né, que envolvem toda a parte urbana no Rio de Janeiro. Isso foi bastante interessante, né? Produzi muitos trabalhos nessa época. Cheguei a ter um ateliê no centro do Rio, na Praça 15, e enfim. E após todo esse percurso, né, de toda essa história, eu acabei vindo para Valença, né? Eu vim a trabalho para Valença e amei a cidade, né? Até dei uma declaração na rádio alternativa, né, dizendo que Valença é como se fosse uma segunda casa para mim, né? Uma cidade maravilhosa. Só tenho que agradecer a acolhida, né, que a gente recebeu aqui. E é um ambiente maravilhoso para produzir arte, né? Bom, Grata, antes de a gente continuar, eu só queria fazer uma observação que eu acho importante para quem está assistindo a gente, né? Cada história da pessoa tem um início bastante interessante, né? Sim. Veja como que você foi levado, né, pelas circunstâncias, né? E acabou encontrando esse universo,
E outra coisa que eu achei interessante na sua história foi o fato de você ter entrado realmente para a educação pela arte, né? Que é uma coisa muito... você foi buscar os conhecimentos, né? Enfim, conhecer os principais pintores. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Se alguém está querendo entrar nessa área aí, Ah, sim. já fica aí a dica, não é? Mas agora eu queria te perguntar o seguinte: quando você vai fazer uma obra, como é o processo, né? Como que você tem um roteiro fixo, ou é uma coisa assim que para cada obra é um jeito de começar a trabalhar, ou uma determinada técnica que você tenha, para a gente conhecer um pouco a sua ação nesse momento. Eu só quero voltar a uma questão que a senhora falou, né? Se você vai se inspirar em algum artista, em algum pintor, que se inspire num grande pintor, né? Num grande artista, né? Eu fiz pena que eu não trouxe, fiz um outro quadro, eu vou mandar para vocês, deve aparecer aí na tela em algum momento, uma obra que eu fiz, eu falei de Van Gogh, né? Mas eu me inspirei em Rembrandt, né? Um outro pintor, também holandês, né? Que trabalhava com veladuras, as camadas de tintas. Tintas iam saindo das sombras, né? Como se ele estivesse revelando a luz. É uma outra técnica belíssima, fantástica, né? E só assim, você vendo a obra e trabalhando, né? Você vai entendendo e vai se aprofundando na beleza que é o trabalho desse grande pintor, né? Então, se você pretende em algum momento começar a estudar e começar a se aprofundar, né, em qualquer tipo de arte, procure os grandes mestres, né? Procure os grandes artistas, né? Tanto da pintura como da literatura, como da dança, do teatro, enfim. E respondendo a sua pergunta, né, eu queria dizer que o fato de eu ter lidado um pouco com a arte publicitária, a ilustração e esse conhecimento acadêmico me fez ter uma disciplina muito grande. Então eu tenho um processo, né, que muitos artistas não têm, não consideram, ou são mais intempestivos, são mais atirados, digamos assim, o que também isso não me impossibilita de produzir algo mais abstrato, mais solto, mais livre, quando assim eu desejo, quando assim me é pedido, me é solicitado, enfim, porque existe a questão do domínio das técnicas, né? Então, por exemplo, meu trabalho, eu trouxe aqui para mostrar um pouco para vocês, vai desde uma ilustração infantil, né, numa técnica de gouache, né, uma outra ilustração infantil para a gente rir um pouquinho, né, que é uma outra história, né, até uma técnica mista, mais complexa, e misturando técnicas, onde entram aquarela, tinta acrílica, o lápis, o giz de cera, misturando tudo, né? Então, quando você consegue ter essa disciplina com os materiais, conhecer os materiais, saber o que cada material pode lhe fornecer, você faz aquilo que a sua imaginação lhe manda, né? lhe ordena, né? E recentemente nós fizemos uma aquarela do Colégio Estadual Coronel Benjamin Guimarães, comemorando 100 anos, né? Que foi muito bacana. Foi um pedido, foi uma solicitação e a gente fez, o pessoal gostou muito e vou falar aqui em primeira mão, deve sair uma matéria nessa revista,
fazer uma propaganda. Maravilha! Da revista. Essa revista aqui, que é a revista do Vale do Café. Esse é o número 1 e essa é uma pintura minha, do Manuel Congo, né? Um herói nacional, recebeu o título agora de herói nacional. E na época eu estava morando em Vassouras. E ele é lá, tem todo um trabalho lá em Vassouras. Isso, ele na verdade ele é de Patidoféres, né, da fazenda de Patidoféres, mas que naquela época pertencia a Vassouras, e tem toda a história do momento dele, da questão do quilombo, e ele foge, e ele é preso e é enforcado lá em Vassouras. Tem um memorial do Manuel Congo, muito bonito, na saída de Vassouras, né? Enfim, muito bonito, vale a pena visitar, né? Então eu trouxe também para vocês verem assim, uma outra questão, que é um trabalho específico, né, voltado para uma matéria, para uma publicação, né? Foi uma encomenda que você recebeu e que você colocou seu talento aí, né? Foi nasceu de uma conversa com o Júnior, que na época era secretário de Cultura, e na verdade foi um trabalho de pesquisa, porque não existia fotografia na época, né? E nem um escravo ia posar para um artista, não tinha essa. Então, o que Debré fazia, por exemplo, eram registros que ele achava interessante registrar a diversidade, enfim, mas ele não estava registrando nenhuma personalidade, né, daquele escrava, né, daquele período. O que dirá um quilombola, né, uma pessoa que saiu, que fugiu. Mas na verdade nós buscamos a inspiração, né? Nós pesquisamos os tipos étnicos, todo o material que a gente tem de pesquisa étnica daquele período, né, dos negros que vieram, né, das regiões de onde os negros vierem. A gente fizemos um percurso contrário, né, para tentar resgatar algo da figura dele. E esse trabalho hoje ele está na Biblioteca Municipal de Vassouras. Ele ficou lá foi uma doação minha para o município. Maravilha. Né? E, enfim, existem outra questão técnica, né? Uma pintura de uma paisagem voltada para talvez cópia do natural, ou tentativa de trazer a realidade, né, do exterior, né, para dentro da nossa casa, que é o papel da paisagem, né, da pintura de paisagem, né, que é uma técnica também antiga, né, da Idade Média. Enfim, e os outros trabalhos, né, que eu gostaria também de comentar. A gente tem o trabalho da Clementina, que é um trabalho de inspiração, que é totalmente inspirado, né, que representa e registra aí uma personalidade artística. Uma linda homenagem que você faz à Mãe Quelé. Isso. Não é? Porque ficou muito bonito o quadro. A senhora tem também um vídeo, né, falando da história, Sim, que é fantástico, que eu assisti, né, como eu falei, existe um processo de pesquisa, um processo meu de disciplina, de buscar as informações. Então eu assisti muita coisa, vi muito vídeo, né, ela cantando, e aí a inspiração veio para poder fazer esse trabalho. daí saiu a obra de arte. Exatamente, né, esse processo de busca, né, de tentar captar, Aproximar da realidade, né? isso. E aí tem essa questão da cópia da natureza, ou da cópia do real, de me fixar numa figura, em algo concreto, algo real. Como não? Aí Então, você pode seguir a sua inspiração, a sua imaginação, a sua percepção, que extravasa a realidade e cria coisas imaginárias, como, por exemplo, um cavalo azul. Não existe um cavalo azul. O cavalo azul só existe na minha imaginação, e eu
trouxe ele para a realidade, né? Concretizei ele, talvez aí, né, numa situação de fogo, eu não sei, mas cada um vai perceber, né, ou vai sentir o cavalo azul da maneira que o seu coração assim demandar, ou assim que o seu coração lhe inspirar, né? A obra de arte, ela não está completa, né? Toda obra de arte, ela só se completa no espectador, né? Ou seja, o processo da obra de arte é uma escultura, um poema, uma música, ela só se completa quando outra pessoa está ali participando, está ali assistindo, está ali contemplando, aí que ela se completa, aí que o processo está fechado, né? Então, a obra, ela é aberta, ela permite a sua interpretação, ela permite a sua livre, o livre se emocionar, né, com o que está acontecendo ali, né? Então acho que isso que é o fantástico da obra de arte, né? Bom, só para também fazer uma observação, você falou exatamente aí a arte como uma necessidade que o ser humano tem, né? Porque a gente precisa da arte por causa da nossa emoção, dos sentimentos, do nosso espírito, né? Que ela alimenta. Então acho que você caracterizou muito bem aí o papel que a arte tem na vida das pessoas. Assim como você tem que se alimentar para você ficar forte, sobreviver, você precisa alimentar o coração, a emoção, o sentimento. E é essa imagem que você colocou aí. A possibilidade que você tem diante desse quadro, você abrir um contato, mesmo que não conheça o autor, mesmo que você não esteja presente, você entra dentro da obra, penetra dentro da obra da pessoa e faz a sua interpretação, e aquilo vai alimentar você, independente até da sua vontade. Você nem sabe em que você vai tocar, né, o espectador. Então acho que isso aí por isso que a gente valoriza demais você como artista, e eu não tenho nenhuma habilidade artística, a não ser gostar da cultura, da arte, estudar o que eu posso estudar, mas com esse objetivo, né, de você fazer essa relação. O mundo sem arte não tem, está faltando alguma coisa, né? E aí eu passaria para a minha outra pergunta. Além dessa questão do prazer estético, obviamente, quando você olha essas telas, você tem que sentir a beleza, o valor daquela obra. Além desse prazer estético e dessa possibilidade infinita, né, essa ligação sua com o infinito, porque aí é onde você coloca isso, o que você... Como que você percebe a arte, por exemplo? Ela tem um viés, vamos dizer assim, de transformar a sociedade, além desse prazer estético, além de se alimentar a pessoa para pessoa, que você falou aí. Você acha que ela tem também possibilidade de transformar uma sociedade? Bom, dona Dilma, a arte, ela exerce diferentes papéis, né, na vida do ser humano. Assim como o sonho, né, nós sonhamos toda noite, a nossa mente, ela precisa do sono para poder, e do sonho, precisa sonhar para concretizar coisas. A arte, ela possibilita voos maiores. Ela abre o campo para você ter outras percepções, para você poder encontrar soluções, para poder colocar para fora ou extravasar, né, sentimentos e emoções que às vezes ficam tolhidas, reprimidas, ou até que você às vezes não sabe, não conhece, que você desconhece, e isso possa vir à tona e apresentar soluções para a sua vida no dia a dia.
Então a arte tem um pouco desse papel. É difícil definir a arte, né? Não existe uma definição, a arte é isso, né? Produzir arte é uma coisa, pintar, escrever, você consegue registrar isso, consegue definir. Agora, o que é a arte, o que é a arte para o ser humano, né? Como que o ser humano, nas cavernas, ele registrava, fazia o registro daquele momento, colocando a mão ou desenhando os animais, né? O que é aquilo, né? E aquilo passa a ter para ele uma importância, né? Dentro do seu contexto social, e hoje a arte continua tendo essa importância, né? Continua tendo, fazendo esse papel de simbolizar coisas, né? Ela dá vida, dá concretude aos sentimentos humanos. Então isso muito me preocupa, porque parece que isso não é muito claro para alguns artistas, alguns produtores de cultura, que às vezes criam e seguem talvez um viés mais fácil ou mais comercial, né? Não estou querendo falar aqui de censura, né? Não é uma censura, em momento nenhum a gente está falando aqui de censurar a possibilidade de fala ou de liberdade de expressão. Mas há de se pensar muito sobre o papel do artista enquanto transformador, enquanto apresenta uma música, enquanto apresenta uma letra, enquanto apresenta uma imagem, enquanto apresenta uma foto, né, de uma capa de revista. Qual é o impacto daquilo dentro da sociedade, né? Dentro, por exemplo, da cabeça de um jovem, né? O que aquilo vai representar para esse jovem, o que aquilo está dizendo, na verdade, para esse jovem, né? Falta falar, não estou em momento nenhum dizendo que se deve censurar, mas há de se fazer uma reflexão hoje sobre o que está sendo produzido, o que está sendo trabalhado na cabeça das pessoas, na cabeça dos jovens principalmente, e que isso vai ter um reflexo social, né? O tempo inteiro, o que se coloca hoje, e hoje estamos num momento, né, estávamos falando sobre isso antes, de todo mundo virou videomaker, virou artista midiático, virou performista, né? Todo mundo faz performance na frente da câmera, né? Era algo que era dado somente aos artistas, né? Ou aos autores. Hoje não, hoje nós temos milhares de artistas no TikTok da vida, lá fazendo e produzindo coisas. Isso vai ter uma repercussão, acho que a humanidade ainda vai entender isso, vai estudar isso, né? E isso vai gerar uma transformação dentro da nossa sociedade. Talvez amanhã, quem saiba, as pessoas possam fazer uma reflexão maior sobre as suas vidas, ou sobre o que é importante para elas, o que na verdade gera um significado real, né? A senhora falou sobre a representação da arte na vida das pessoas, o significado, né? Em vários momentos eu pintei um quadro, né, e com uma ideia, com uma emoção, com um significado, e veio uma outra pessoa e falou assim: que lindo, eu imaginei isso, isso, isso e isso, completamente diferente daquilo que eu havia tentado colocar ali. Por quê? Porque a obra ela é aberta, né? Ela possibilita a pessoa a fazer essa viagem interior e dar um salto, né? Dar um salto na sua percepção, dar um salto na sua criatividade. Bem, pessoal, olha, o nosso bate-papo está ficando muito agradável, mas infelizmente nós vamos ter que parar por aqui. Vamos ter outras oportunidades e em outras situações nós vamos conversar novamente com o professor Biratã e quem sabe até alguns outros projetos para Valença, não é? Então agora eu queria deixar para você esse momento em que você falasse o que você gostaria de falar para os nossos ouvintes, porque é uma oportunidade, né, que da gente estar falando nesse mundo tão
complicado nesse momento de pandemia, a gente está falando um pouquinho de arte, sem esquecer, evidentemente, tudo aquilo que a gente está passando, mas é um momento muito bom e eu acredito que para vocês aí que estão ouvindo, vocês estão também se deliciando, esquecendo um pouco de tudo que está ali fora, para viver um momento diferente. Então, a Fundação Léo Pentan agradece muito a sua participação e eu queria saber agora o que você deixaria para nós, para todas as pessoas que estão ouvindo, o que você gostaria de deixar? Primeiro, agradecer mais uma vez, né, a possibilidade de estar aqui, a possibilidade de estar falando sobre arte, né, que é uma coisa tão importante, né, agradecer o seu convite, né, a casa sempre esteve aberta, né, para que a gente pudesse apresentar o nosso trabalho, então eu só fico muito feliz de estar aqui, né, e hoje realizando esse trabalho através, né, do vídeo, através das mídias, né, a gente entende que o meu trabalho possa ter um outro Dimensão, alcance, né? uma outra dimensão, e possa alcançar as pessoas de outra forma, né? E como nós estávamos falando, né, o poder que a arte tem de impactar as pessoas, de transformar, né? Então que nesse momento tão difícil que a gente está passando, que a gente não esqueça, né, que a vida continua, né? Nós estamos, graças a Deus, num momento aí de entendendo que a situação está talvez estabilizando ou diminuindo, mas em breve nós vamos voltar às nossas atividades normais, se Deus quiser, todo mundo voltar a poder se abraçar, poder se encontrar de novo, tomar um cafezinho juntos, né? Que é uma coisa tão mineira, né? Tão mineira essa questão do cafezinho. Então, assim, eu só espero que isso tudo passe o mais rápido possível e que a arte, de alguma forma, a arte salva vidas, né? A arte salva a alma. Então essa é a minha palavra final. Muito obrigado. Quando a cidade amanhã na serração se desenha seu lindo vulto de sol.